Glória, amém. Irmãos, eu quero falar com você a respeito de um tema que o Senhor colocou ao meu coração, sobre fases da vida. Fases da vida é uma coisa maluca, né? A gente tem fases para tudo. Nós iniciamos, a fase é como a música do Fábio Júnior, só as mulheres vão dizer, tem começo, meio e fim, né? E tem a mexida do cabelo. Ixi, as mulheres não conhecem o Fábio Júnior. Só o Saulo conhece. E o Mazinho também. Mas as fases da vida, sim, tem início, meio e fim. Ponto, acabou. Mas quem é que determina o meio, o fim ou o começo? O próprio Deus. Mas nós também podemos, dentro desse conceito, fazer com que essas coisas da fase sejam melhores para a nossa vida. Eu quero falar a respeito de você, com você, aliás, de três fases da nossa vida. A fase do despertamento, a fase e a fase do... Vamos falar junto, irmão, para você acordar? A fase do... Pronto, a cabeça saiu da frente e vocês enxergaram. A outra é? E a outra? Pronto, tá feito. Eu quero já iniciar com você uma coisa, falando para você uma coisa. Quantos já sentiram de Deus ou na sua vida, aliás, de Deus não, na sua vida, que você anda em círculos? Você anda, parece que você não saiu do lugar. Você está vivendo um tempo desse, irmão? Sim ou não? Quantos estão vivendo? Um sincerão aqui. Vivendo. Esse tempo que você patina, corre, parece que você não saiu da mesma segunda-feira. Tem sido assim na sua vida? Meu Deus, hoje você vai o que então? Despertar. Você vai o quê? Já esqueceram, mano? Despertar, depois? Põe aí, Valéria, para eles colarem. Vai despertar, vai o quê? Vai passar pela aprovação e depois você vai o quê? Desfrutar. Irmãos, eu creio e eu falo de uma forma muito profética. Hoje você vai sair desse lugar e vai viver um tempo novo na presença do Senhor. Só os que creem em nome de Jesus, diga amém. É assim, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui hoje vivendo um tempo novo, uma visão nova. Nós vamos sair daqui hoje visualizando o que Deus tem para nós. Nessa noite Deus vai nos levar a um tempo novo, irmão. Em nome de Jesus, você vai passar uma fase, assim como os meninos passam em videogame. Passei, pai, tal, não sei o que lá. Vocês entenderam, né? Passei, pai, não sei o que lá. Entenderam, né, irmão? Aí você vibra com o filho. Filhão, parabéns, tal, não sei o que lá. Glória a Deus por isso. Nós temos enfrentado dias, às vezes, muito complicados na nossa vida, porque, de verdade, irmão, muitas coisas que nós fazemos não saem do lugar. Você esmera toda a sua força, você coloca todo o seu empenho, você coloca toda a sua energia, você coloca toda a sua perspectiva, você coloca todo o seu olhar para cima daquilo e parece que agora vai, mas daqui a pouco não vai. A gente tem vivido fases da vida que parece que isso tem sido um embolo na nossa vida, a ponto de não nos fazer prosseguir para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmão, eu quero já iniciar falando algo profético na sua vida. O que você está vivendo não é o que Deus tem preparado para você. Deus tem muito além daquilo que você está vivendo. Deus tem muito além daquilo que você está passando. O que Deus tem para você, os olhos não viram, o ouvido não ouviu ainda, tudo aquilo que está preparado para você, em nome de Jesus. Mas é um reflexo, isso que nós estamos vendo de muitas pessoas, inclusive aqui, como vocês levantaram as mãos. A gente faz, mas nada vai além daquilo que a gente está fazendo. Muitas coisas eu vejo em mim. Quando Deus me deu esse texto e eu comecei a desenvolver e pedindo a Deus, Senhor, me dá uma direção, eu vi muitas coisas em mim nesse texto. E é bem provável que com você também vai ver algo parecido. Muitas coisas eu tento fazer, corro atrás, me esmero, procuro conhecimento, não fico só naquela vida moldada do dia a dia e corro atrás, e quando eu não sei eu procuro pessoas para poder me ajudar, para que eu possa crescer, mas ainda que eu cresça, ainda que eu vá atrás, aquilo que eu gostaria de ter resultado não vem, e isso se torna frustrante para cada um de nós, porque nosso empenho é fazer com que todo o nosso esforço renda frutos, em nome de Jesus. Mas nessa noite
Deus, como trouxe para mim uma palavra, Ele vai trazer a você também, porque você muitas vezes desiste no meio do caminho, quando Deus está falando para você assim: ei, se você permanecesse mais um pouquinho fiel, você veria a minha glória sobre essa questão. A grande questão é que as fases da vida, para nós cristãos, a gente está muito envolto a um contexto de que nós precisamos esperar no Senhor e fazer com a vontade dEle seja soberana. Nossa vida de fato tem que ser assim, mas essa vontade, essa forma de a gente agir, muitas vezes nós estamos mais para receber do que caminhar junto com o Senhor. E tudo que nós fazemos no meio cristão, irmão, na sua vida prática, do seu dia a dia, da sua terça, quarta, quinta e qualquer dia da semana, você tem que caminhar com o Senhor. Se o Senhor te deu um plano, se o Senhor te deu uma visão, se o Senhor te deu uma promessa, se o Senhor te deu uma direção, o que você deve fazer? Caminhar junto com o Senhor, para que aquele trabalho, o seu trabalho, a sua força seja linkada com o Senhor, e Ele dos altos céus começa a mover o caminho para que você seja abençoado. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos passar a fase, porque ela se torna algo muito pesado para nós. Nós muitas vezes não queremos trabalhar com o Senhor ou em conjunto com o Senhor, porque nos faz suar a camisa. Se você foi para a escola um dia lá no ginásio, que fala, não, menorzinho, como é que é? Fundamental. Antigamente era o quê? Só o Wilson. E o Paulo também. O que era quando era menor antes? Primário, pronto. A Glória também. Gritou aí do seu lado, né? Primário. Aí a professora chegava assim: Joãozinho, Marcelinho, fofinho. Ela me chamava de fofinho, né? Imagina por quê, irmão? A bochecha desse tamanho. Fofinho, quanto que é 2 mais 2? Aí você ficava vermelho diante de toda a sala. Se eu errar, eu tomo um beliscão, né? Olha, quantas vezes eu puxava minha orelha, meu irmão. Vocês não são assim, não? As professoras aí, né? São assim não, né? Não pode mais, né? Mas dá vontade. Dá vontade. Aí a gente ficava com medo de falar, mas quando a gente acertava assim, muito bem, você é um aluno maravilhoso, tal, eu ficava todo cheio. Mas é certo que para a gente poder passar as fases, nós precisamos estudar. Se a gente não se empenhar, nós não passamos das fases. A grande questão, irmão, é que nós nos empenhamos tanto para as coisas lá fora e deixamos de nos empenhar para as coisas aqui de dentro do reino. Porque nós já sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós queremos. Então a gente fica em casa, em alto e bom, lá, escutando um som bacana, um louvor. A gente faz aquela oração bem meia boca. Jesus, eu vou orar aqui, Senhor, mas é a mesma coisa de ontem, amém. Aí você vai dormir, para economizar a oração. Não é assim, irmão? Esse irmão que faz isso é o mesmo que põe o cachorro, que ele nem quer o cachorro no quintal, ele mesmo vai lá latir para economizar o cachorro. Está entendendo? Vocês não entenderam, né, irmão? Eu sou ruim de piada. Eu vou aperfeiçoar esse negócio, para vocês rirem comigo. A grande questão, irmão, é que as fases da vida, ela é algo que nós precisamos melhorar, porque muitas vezes nós desistimos por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E os hábitos que nós temos hoje em casa, ele na verdade são grandes problemas em nós. Porque você está tão habituado a fazer as mesmas coisas que te levam para longe do contexto que Deus quer para você. Você está tão habituado a fazer coisas que não agradam ao coração de Deus, e você entra nesse ambiente de fazer a mesma coisa, nesse círculo vicioso, nessa roda que não para de rodar, sabe, nessa questão que você não acha o amanhã, não acha uma perspectiva nova, você não acha nada interessante que seja novo, você vive o mesmo vício, a mesma situação, as mesmas intrigas dentro de casa, os mesmos problemas, são as mesmas falas, são os mesmos jeitos, tudo isso, e você não progride, não sai desse caminho. E Deus está hoje nos dizendo que nós precisamos avançar, amém, irmão? Você precisa dar um passo de fé, você precisa sair desse círculo para viver o novo de Deus. Há um texto na palavra de Deus que fala assim, em Êxodo 12:40, a Bíblia fala assim: o povo de Israel
tinha vivido quantos anos? Vamos lá, quantos anos? 430 anos debaixo de um sol, no sentido da assolação do povo lá de Faraó, dos egípcios. Aquilo que era cultura nele foi lançada fora para que a cultura dos egípcios entrasse nele. Os modos operantes eram agora não mais dos israelitas, mas dos egípcios. E nascia filhos, e esse filho nascia com o conceito do quê? Dos egípcios. E foi se perdendo a essência daquilo que era povo de Deus. Foi se perdendo ao ponto de um filho crescer, aí esse filho crescia, casava, tinha filhos e morria, e o filho desse cara crescia, e por gerações as coisas aconteceram dentro de um período de 430 anos. Irmão, mas eu não vou viver isso. Mas certamente, irmão, dentro da sua casa é possível que você esteja vivendo contextos que não agradam a Deus. Esse círculo vicioso que você está vivendo é um círculo que Deus nessa noite quer quebrar na sua vida, a ponto de você entender que Ele te chamou, Ele resgatou você, Ele quer o seu coração, não dentro do contexto egípcio, mas naquilo que Ele já planejou para você. Posso ouvir um amém, queridos? 40 anos vivendo os costumes dos outros. Mas nessa noite nós vamos deixar os costumes que nos travam para viver uma nova etapa em nome de Jesus. Você consegue enxergar isso dentro do seu lar, irmão? Na sua própria vida? Você consegue enxergar que você precisa mudar a forma, o ambiente do seu lar, a forma de pensar, a forma de lidar com as demandas dentro da sua casa, lidar com os relacionamentos dentro da sua casa, seja ele com o marido, com o filho, ou filho com o pai, com os irmãos, enfim. Há uma necessidade urgente nessa igreja, irmão, de nós mudarmos os ambientes do nosso lar e vivemos de acordo com a presença do Senhor. Essa semana eu escutei uma ministração que me fez chorar demais. Eu falei: Senhor, eu sou esse cara que Ele está falando. E eu preciso resgatar coisas dentro do meu lar, irmão, que eu perdi. E estou vivendo como uma pessoa há 430 anos, fazendo o que as pessoas estão fazendo, mas não estou fazendo o que Deus quer que eu faça dentro do meu lar. Só os homens, em nome de Jesus, levanta as mãos assim. Diga comigo assim: eu preciso mudar, como homem de Deus, o meu lar. Só as mulheres agora. Eu preciso ser sábia, para que Deus mude o ambiente do meu lar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você vai sair dessa roda em nome de Jesus. Agora, como é que nós podemos fazer? São as 3 fases que estão aí. A fase do despertamento é a primeira fase que eu quero fazer. E para isso eu quero ler um texto com você, que está lá em Êxodo 6, versículo de 5 a 7. Estejam certos que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, Deus falando: eu sou o Senhor. Amém, querido? Você já visualiza isso dentro do seu lar? Deus está dizendo para você assim: eu sou o Senhor. Eu os libertei da opressão, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei com o meu povo e eu serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Deus, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. E você vai dizer comigo assim: obrigado, Deus, porque essa palavra eu estou inserindo no meu coração e no meu lar. Eu me sinto, a partir de agora, chamado pelo Senhor a mudar de fase. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos agir para a honra e glória do Senhor. Muito embora o Senhor já tenha falado para nós que Ele é o nosso Senhor, que Ele vai nos resgatar, que Ele vai nos tirar com mão poderosa das garras daquilo que nós estamos presos, mas é necessário um despertamento em nós. É necessário um despertamento a ponto de produzir em nós uma ação.
Não adianta você só abrir os olhos e poder ficar parado tentando contemplar aquilo que Deus vai fazer. Não, irmão. É necessário que você abra seus olhos, se levante, coloque em posição de ação e vença junto com Deus, em nome de Jesus. Quantos de nós, irmãos, precisamos nos movimentar, precisamos ter ação para que as coisas do Senhor comecem a ter sentido em nós. Às vezes nós não agimos porque aquilo que nós estamos diante de nós é tão grande, poderoso, que a gente fala assim, não, vai dar muito trabalho, vai dar muita coisa para a gente, eu vou ter que suar, eu vou ter que pensar, eu vou ter que mudar a minha forma de ser, eu vou ter que mudar todas as minhas manias. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se for necessário, mude totalmente você, para que a glória de Deus alcance seu lar, irmão. Você ora tanto pelas pessoas, você ora tanto pelos seus filhos, você ora tanto pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus parentes, mas na hora que Deus te chama para como um soldado, dizendo assim, ei, se coloca em pé, tem uma ação, tem um despertamento, você diz, não, não é isso, Deus, não, faça você. E Deus está dizendo para nós nessa noite, é necessário que você tenha um despertamento, uma ação. Amém, queridos? Nós não podemos ficar presos nas garras dos 430 anos, nas mãos dos egípcios. Não, não, não. Deus nos chamou para sermos verdadeiramente livres, em nome de Jesus. As pessoas que estão presas nesse lugar, a gente pode simbolizar como algo, por exemplo, de um relacionamento abusivo, que não consegue sair dessa situação, porque acha que se romper vai acabar o mundo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não! O Deus que você serve, Ele é todo o amor que você precisa. Ele é o Deus que entra dentro de você, preenche o buraco que você acha que vai ter falta. Não, Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, rompa com aquilo que é necessário, para que o meu amor dentro de você seja total, totalitário, para que você não tenha nenhum espaço para viver dentro de uma prisão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Tem coisas que você precisa perdoar, porque você está vivendo dentro desse contexto, preso nas mãos da falta de um perdão. E isso é tão sério. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos enfraqueceram. A sua alma está doente, seu corpo está doente, a sua mente está doente. Sabe por quê? Porque precisa do quê? Perdão. Ah, mas você não sabe quanto ele me feriu, quanto essa pessoa me feriu. Irmão, de verdade, não preciso saber. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é tão poderoso, que Ele pode pegar esse sentimento seu, jogar no lugar mais profundo do mar e falar assim, eis que te faço novo em nome de Jesus. É um novo coração, é uma nova mente, é um novo dispor, é uma nova situação, para que você possa entender que aquilo já não traz mais peso para você, você pode andar tranquilamente em nome de Jesus. Essa semana aqui eu tive uma notícia muito chata, que me derrubou, irmão, de verdade. Eu escutei de uma pessoa falando a respeito de uma situação, e ela falou assim, Marcelo, é assim que essa pessoa pensa de você. Eu falei, não é possível. Não é possível. Você está falando sério? É. E não foi uma vez só que falou, foram várias vezes. Eu falei, não, mas não é possível. Tem coisas, irmãos, que entram dentro de você. Parece que foi o diabo que trouxe, sabe? Aquela palavra que entra no seu coração assim, para acabar com todo sentimento que você nutre por aquela pessoa que falou a seu respeito. Perdão é uma decisão, irmão. Por mais que te firam. No momento eu fiquei abalado, eu fiquei uns 2 dias abalado, pensando, fiquei triste. O pessoal viu em casa o quanto eu fiquei triste. Mas Deus falou assim para mim, você precisa passar de fase. E para passar de fase, você precisa perdoar. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus, dizendo, Senhor, Tu sabes todas as coisas. A minha carne tende a romper. O meu espírito, o Teu Espírito diz ao meu espírito, perdoe, caminhe
junto. Você faria isso, irmão? Eu não quero viver dentro de um círculo vicioso, onde eu estou preso em 430 anos, vivendo as coisas que os outros estão vivendo. Não. O Deus que eu sirvo, Ele me chamou para ser verdadeiramente livre. E Deus está falando ao meu coração o tempo todo. Sabe o que você tem que fazer? Caminhe para a frente. Viva uma nova história. Olhe para a cruz. É porque de lá que vem a força para você. Sabe o que eu fiz, irmão? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Muito embora o Senhor me ensine que perdão é uma decisão, muitas vezes é difícil. Mas nesse momento, eu estou tomando uma posição de perdoar em nome de Jesus. Foi pesado que eu ouvi, mas hoje já não soa tanto como soou no dia que eu escutei. Amém, queridos? Estou confessando isso para vocês e estou falando para vocês, perdoe em nome de Jesus. Porque o que mais Deus quer é te tirar do lugar que você está preso, para que você possa contemplar o novo de Deus. Mas o diabo, o que ele mais quer é te deixar preso nos 430 anos de um povo sem ver a cara de Deus e a presença dele. Quantos estão escutando o que eu estou falando em nome de Jesus? É tempo de tomarmos atitude em nome de Jesus e viver aquilo que Deus tem feito. Agora isso, irmão, sabe o que acontece? Nós precisamos sair da zona de conforto. Às vezes, eu trago aqui para as pessoas, ou então confronto algumas pessoas na frente, e falo para elas assim, você precisa sair dessa zona de conforto. E sabe o que acontece? Eu vejo no rosto, na reação, que ela não quer crescer. Tem duas alternativas que eu faço. Eu continuo caminhando, irmão, porque se Deus me chamou para crescer, não dá para eu ficar parado esperando o cara tomar uma decisão, porque ele já foi alertado, sim ou não? Então nós vamos crescer. Até hoje, irmão, até hoje, eu vivo por aquilo que Deus ministra ao meu coração. E quando Ele ministra ao meu coração, eu trago para a comunidade, quando é contexto da comunidade. Quando é para a minha família, eu trago para a família. Se for direto para você, eu vou conversar com você. Mas uma coisa é certa, todas as atitudes que Deus tem mostrado a nós, é para que a gente possa vencer uma fase e iniciar uma outra. Amém, queridos? Portanto, em nome de Jesus, irmão, aqui eu quero fazer um parênteses. Se um dia eu chegar em você, saiba que é para o seu crescimento. Para que você rompa lugares que você precisa romper, em nome de Jesus. Quantos de fato se sentem escravos de 430 anos em situações aqui? Deus quer romper hoje, em nome de Jesus. Mas para isso você precisa o quê? Qual é o primeiro item que nós falamos? Como? Despertar. Ter despertamento. Despertamento é a ação. Você não vai mais agora ficar preso nos 430 anos. Você vai agora sair da sua zona de conforto. Sabe por quê, irmão? Porque aqui na nossa igreja, na Carisma, todas as pessoas foram chamadas para este lugar. Não foi para você viver o que você viveu até hoje. Seja o lugar que você passou. Não, eu sempre falo para Raquel, você veio para cá não é para viver aquilo que você viveu, muito embora tudo aquilo que você viveu é muito bom, é excelente, te serviu, é uma experiência bacana, te consolidou a fé, você produziu muito para aquele lugar, aquela situação, mas hoje, neste lugar, é para você ir além, produzir além daquilo que você está fazendo. Desculpa eu usar você como... Depois eu pago um royalty para você, tá bom? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Você veio para cá para crescer em nome de Jesus. Você não veio para cá para ficar parado num banco, ou escutando só o pastor falando, ou então a gente aqui ministrando louvor. Não, você veio para cá para expandir o reino por aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ah, eu não sei fazer nada. Sabe sim, irmão. Ah, eu estou perdido. Nós vamos orar como igreja e Deus vai dar um direcionamento para você. Mas é necessário que cada um de nós saiamos da zona de conforto para poder viver aquilo que Deus quer, irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos crescer. Aqui eu já faço um parêntese, Raquel, de novo. Nós vamos iniciar no dia 3 o que aqui? Hã? Não. Depois você vai ter que dar o negócio direito aqui. Dia 3 nós vamos iniciar o que aqui, Raquel? O curso.
O curso. Não é dia 3? Pronto, dia 3. Dia 3 nós vamos iniciar o curso. Como é que chama o curso? Como é que chama o curso? Como é que chama o curso? Edificar. Pronto. Edificar. Pronto. Já voltou aqui. Já voltou. Edificar, tá bom para você assim? Pronto. Nós vamos iniciar o curso Edificar, porque é necessário que você cresça. Se você toca, se esmere em melhorar. Se você cante, se esmere em melhorar. Se você recepciona, faça com todo amor. Se você faz qualquer aqui, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Saia da zona de conforto, porque o conforto é aquilo que as pessoas mais querem para poder receber as coisas nas mãos. Quer ver um conforto que as pessoas lá fora faz? Negócio de lotérica, como é que fala? Como é que fala? Olha os irmãos com medo de se revelar. Como é que fala? Jogar na Telecena, não. Mega Sena. Mega Sena. Aí o cara joga na Mega Sena e fala, pô, vou ganhar, vou ficar lindão, né? As mulheres, se ganhar, vai meter um botox na boca, vai ficar com um beição desse tamanho, vai tirar toda a ruga da testa, com cheio de, né, Paulo? Aí os homens vão botar uma roupa, vai ficar, o cara tem 30 anos, vai se vestir como adolescente, porque acha que agora pode. Nós precisamos sair da zona de conforto, irmão. Porque a zona de conforto, ela não te traz crescimento. Sabe por quê? Às vezes as coisas apertam para você, porque Deus está falando assim, te vendo. Ei, está tudo muito fácil para você. E dessa forma você não vai crescer. Aí sabe o que Deus faz? Fala assim, você escuta lá na sua empresa, vai ter corte. Aí você... Aí você sai correndo para fazer um curso, para poder melhorar. Sim ou não? Sim ou não? Aí o patrão falou assim, ei, as coisas estão difíceis, né? Poxa, entrou um trabalho aí, vai ter que ficar mais tarde. Aí você, não vou ficar mais tarde não, tem o meu horário e tal. E quando você está se arrumando para ir embora, aparece um outro profissional que você conhece lá, rondando a empresa. O que você faz? Dá a meia volta e e vai fazer hora extra. Não é assim que acontece? Às vezes Deus coloca em nós, irmãos, dificuldades para que você possa se mexer. E você poder romper esse ociosismo que está em você, essa preguiça às vezes que a gente tem de crescer. E Deus está dizendo para nós nessa noite, ei, você precisa romper, despertar, ter ação, para que as coisas comecem a mover em você. Saia da zona de conforto. Sabe por quê? Porque a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. As coisas que saem da sua boca muitas vezes são reclamação, mesmo estando num lugar tranquilo. Sim ou não, irmão? Nós precisamos nos preparar. Quantos estão entendendo o recado de Deus aqui, irmão? De verdade, amém? Então você está avisado que a oportunidade de Deus está para você nesse tempo. Amém, queridos? Não fique bravo se alguém fizer no seu lugar, porque as oportunidades estão sendo dadas. E se você não quer crescer, é porque você não quer sair da zona de conforto. Há uma parábola na Bíblia que diz assim, que o homem contratou vários trabalhadores. Um chegou às 8 da manhã, outro chegou ao meio-dia e outro chegou às 6 da tarde. E o turno acabava às 7 horas. É mais ou menos assim para você entender. Aí, no final do turno, ele chegou a pagar todo mundo. Ó, R$50 para você, 50 para você que chegou ao meio-dia, 50 para você que chegou às 6 da tarde e 50 para você que chegou 8 horas da manhã. Aí os outros lá falaram assim, peraí, eu estou trabalhando desde as 8 e vou ganhar 50, e esse cara chegou às 6 e terminou às 7 e vai ganhar 50. Mas quem paga sou eu. Eu decidi quem paga. E às vezes a gente acha que outras pessoas, porque chegaram depois, não são dignas de fazer aquilo que você está fazendo. Mas você está fazendo sem esmero.
Você está fazendo pela preguiça, você está fazendo porque você acha que é conveniente, você não está fazendo como para Deus. E Deus nesse tempo está despertando a cada um de nós para a gente fazer as coisas com excelência, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Sabe por quê? Porque Ele quer tirar você da zona de conforto. Posso ouvir um amém, queridos? Deus está nos avisando. É melhor que a gente faça em nome de Jesus. A primeira fase qual é? A fase do quê? A segunda fase é a fase da provação. Êxodo 14, de 11 a 13, a Bíblia diz assim: disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que aconteceria isso? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Porém, Moisés disse: não tenha medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. É uma palavra de fé, irmão. Porque quando as coisas começam a dar errado para nós, no tempo da aprovação, a única coisa que a gente fala: poxa, não devia ter entrado nisso. Eu já escutei demais com pessoas que às vezes são novas na fé, e elas falam assim para mim: ei, as coisas estavam mais tranquilas quando eu não era cristão. No dia que eu pisei na igreja, tudo aconteceu ao contrário. E sabe o que acontece, irmão? É pior que você às vezes pensa assim, porque quanto mais você busca intimidade com o Senhor, parece que as coisas ficam mais difíceis. Aí você fala assim: não, eu vou voltar o que eu era, eu vou deixar das formas que eu era. Um dia eu ia, outro dia eu não ia, um dia eu tinha compromisso, um dia estava tudo bom, mas só foi eu tomar uma decisão que as coisas começaram a apertar. E eu estou dizendo para você, a única palavra que você tem que se agarrar é na palavra dizendo assim: não temas, eu estou contigo, eu vou resgatar, eu vou te tirar, ainda que haja aprovação, eu sou o Deus que cuida de você, dia e noite, a minha presença não se apartará da tua vida, pelo contrário, aonde você estiver, eu estarei com você. Você pode descer no lugar mais profundo, pode subir no lugar mais alto, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu não sou homem para mentir, pelo contrário, eu sou um Deus fiel, que zelo pela minha palavra, e se há promessa na sua vida, eu não vou deixar de cumprir, em nome de Jesus. É no dia da provação que a nossa fé é provada, irmão. É provada. Tu me dás a chance, tá linkado, hein? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto. É assim, irmão. É assim. É a aprovação de Deus que quando a gente menos espera, ela bate na nossa porta, invadindo sem mesmo você querer. É uma notícia que chega no telefone, é uma frase que alguém fala para você, como aconteceu comigo essa semana. É algo que as pessoas trazem ao seu conhecimento, que fere a sua emoção. É algo que às vezes você nem imagina que aconteceu. Você sai todo lindo e cheiroso de manhã, um fofinho, uma fofinha para trabalhar. Aí você está legal, você está tão bacaninha, leve, porque o culto foi uma bênção. O irmão trouxe uma palavra poderosa no seu coração. Aí quando você chega no trabalho, a primeira coisa que você lida é com um problema e parece que aquilo tudo foi embora. Eu quero dizer uma palavra para você: não se atemorize com aquilo que o homem fala. Se apegue na palavra do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até quando nós vamos viver debaixo de provação, trazendo esse contexto dos 430 anos, sendo uma pessoa que anda murmurando para todo lugar que a gente vai? É 430 anos, ai Deus, essa vida, eu não saio disso, Senhor. Eu sou aqui um escravo, Senhor, eu estou tendo o mínimo, a situação mínima, e Deus está dizendo assim para você: se você confiar em mim, eu vou dar a abundância na sua vida. Mas se você permanecer vendo que só a dificuldade, só o ruim, só o mal, eu não consigo agir na sua vida. Mas aqueles que veem a glória do Senhor, irmão, eles permanecem vendo que o Senhor é poderoso para transformar qualquer ambiente ruim em situação maravilhosa, em nome de Jesus.
A aprovação, no dia da aprovação, uma das coisas que Deus mais permite é que nossa fé seja aprovada. Sabe, irmão, vou te falar algo espiritual para você aqui. É pena que a Cris não está aqui para anotar, mas se alguém puder anotar, anota. Depois manda no grupo lá. A aprovação. Quando Deus nos dá uma aprovação, nós não temos caminho de volta. A aprovação, quando ela vem para você, a dificuldade, você não tem caminho de volta. Posso ouvir o amém? Porque os corajosos continuarão. Os medrosos voltarão. Você é corajoso, você é medroso. Porque a única coisa que o Senhor quer é que você passe de etapa e vença uma fase em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Sabe, queridos, existe característica na aprovação, você sabia disso? A maior característica da aprovação, sabe qual é, irmã? É te fazer vazio. Porque quando a aprovação vem, o único sentimento que você tem é de impotência. A força já não tem mais. O ânimo já se foi. A visão de como fazer também já se foi. E a única coisa que você sente é um buraco no peito, falando assim: meu Deus, o que eu devo fazer? Para onde que eu tenho que ir? A característica da aprovação é te fazer vazio. Saiba você, uma das coisas que mais Deus ama é te encontrar dessa forma. Porque na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoa em nós. É quando nós estamos vazios que ele pode entrar dentro de nós e falar assim: ei Marcelo, agora eu encontrei espaço para entrar em você e dizer para você: eu vou te fortalecer em nome de Jesus. É quando nós estamos vazios, cheios quando a gente está vazio do nosso eu, das nossas possibilidades, daquilo que a gente acha que é bom para que a gente possa tomar atitude. Quando nós lançamos tudo isso para fora, aí o Senhor vem dos altos céus, com a sua graça e poder, e fala assim: pronto, é isso que eu precisava em você, seu coração vazio, para que eu possa fazer a diferença. Talvez nessa noite o Senhor esteja falando exatamente com você. Sabe por quê? Você veio para cá vazio. Mas eu profetizo em nome de Jesus, você vai sair daqui carregado da presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Característica da aprovação: te deixar vazio. Mas muitas vezes você permite que ela te agarre e você vive os 430 anos como esse povo. É melhor que seja assim. Para quê? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Não, irmão, em nome de Jesus, Ele é poderoso para transformar o nada em muita coisa. Já pensou se aquele homem do Vale dos Ossos Secos pudesse ver que aquilo seria uma aprovação muito grande para ele? Será que nós tínhamos esse relato na Bíblia? Mas ele creu através de uma palavra, dizendo assim: é você que tem que profetizar, porque eu já liberei para você. Fale com poder. Então, debaixo da tua palavra, Deus, eu vou falar: Vale dos Ossos Secos, se ajuntem, criem carne, que tem espírito novo. E aí se criou o quê? Um novo exército. Sabe o que falta em você, irmão? Muitas vezes é no tempo da aprovação você olhar para ela e falar assim: mas Deus já disse que eu teria uma terra prometida. Deus já falou assim que eu não ia passar por esse vale aqui sem que eu pudesse profetizar. Deus já falou para mim que, ainda que esteja tudo complicado, o meu Deus é poderoso para colocar em minha boca uma palavra profética. E você, em nome de Jesus, se levantar como um guerreiro, uma guerreira do Senhor, e falar para aquela situação profética: ei, você não tem poder sobre a minha vida. Eu creio no poder do Senhor, e eu sei que o Senhor vai me fazer vitorioso em nome de Jesus. O dia da aprovação chega, irmão, mas da mesma forma que ela chega, quando há poder no seu coração, ela tem que ir embora. Ou você prefere
viver 430 anos nas mãos dos outros. Ai, Moisés, é melhor que a gente estava lá, porque lá a gente comia cebola, porque lá tinha terra para a gente enterrar os nossos entes queridos, porque lá a gente podia trabalhar, muito embora era tudo muito pesado, mas lá a gente tinha casa e tal. E aí falta a visão desse povo de enxergar aquilo que Deus já havia falado, uma terra que mana leite e mel, terra da abundância, está entendendo, irmão? Para com esse processo na sua vida, da mesquinhez, do mínimo, do pouco. Não, irmão, queira o melhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele já preparou tudo para você. Posso ouvir um amém de verdade, irmão? Você crê nessa palavra? Faça valer isso em nome de Jesus em sua vida. Entenda o que eu vou falar. Entenda, por favor. Tá, irmão? Entenda. Você vai comprar um negócio. Você tem lá 10 reais para comprar. Eu estou falando dentro de cada medida de cada irmão, tá, irmão? Não estou falando nada que você vai estripular, fazer dívida, não é nada disso. Eu estou falando dentro da sua capacidade de compra. Aí você vai comprar um negócio. O negócio custa 2 reais. O melhorzinho custa 2,50. Não, vou comprar o mais barato. Não, compra lá 2,50, você pode pagar. Para com essa mente fechada de achar que aquilo que vai resolver sua vida. Não. Compra com excelência, com poder, com aquilo que você tem, irmãos. Não faça bobeira. Mas se há condição de comprar, compra o melhor. Esse povo está vivendo assim, não. É melhor eu ficar lá como uma pessoa lá, escrava, naquele tempo. E Deus está dizendo assim, meu filho, eu fiz tanto milagre. Eu estou falando para você que eu fiz tanto milagre na sua vida. Eu te tirei de tantas garras de Satanás. Coisas que era impossível você sair sozinho. Tantas coisas eu fiz na sua vida. E agora você está querendo voltar para aquele mesmo lugar. Tem aquele velho ditado que os anciãos vão me ajudar. Que quando você solta um animal, ele volta para onde? Para a lama, não é isso? Bom, é isso. É isso, vocês entenderam. Você pega, dá um banho no animal, é o porco, pronto. Você pega, dá um banho no porco, aí você solta ele todo cheirosinho. Ele vai para onde, irmão? Falando. A nossa mente, ela precisa ser alterada para viver aquilo que Deus já nos deu, amém, irmão? Deus nos deu o melhor. Ele nos deu aquilo que é menos. Ele deu todo o seu poder, toda a sua graça. E na sua palavra diz assim: toda sorte de bênção está liberada para nós em nome de Jesus. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Ai, você está falando de coisas materiais? Não, eu estou falando também de coisas materiais. É por isso que você tem que ter a sua mente em Cristo, para não fazer besteira, mas também não comer, adquirir o pior em nome de Jesus. A primeira situação qual é? Despertar. A segunda? Provação. Quantos estão vivendo tempos de provação aqui, irmão? Em nome de Jesus. O que você vai fazer? Você vai olhar para a promessa que Deus tem para você. Não olhe para trás, porque você vai virar estátua de sal. Não olhe para trás, porque Deus não está atrás. Ele está na frente te guiando. Não olhe para trás, porque Deus quer que você rompa, viva um novo, sempre em crescimento. Amém, queridos? Desperte em nome de Jesus, tenha ação. E quando a aprovação vier, você vai dizer para ela: aqui, por mais difícil que seja, você não terá vez, porque o Deus que eu sirvo está ao meu lado, para me sustentar, me guiar em tempos difíceis, em nome de Jesus. Há um pastor que, muito tempo atrás, ele era um missionário, e ele foi para um lugar muito remoto, e chegou lá. Era um lugar que as pessoas tinham dificuldade de aceitar o evangelho, matavam as pessoas que pregavam o evangelho, e ele foi com a sua família para pegar o evangelho. E quando chegou lá, as pessoas mataram seus filhos e a sua esposa e quebraram todas as suas pernas. E essa história, como uma forma simbólica de a gente poder ter um entendimento, naquele momento ele falou assim: o Senhor me tirou tudo que eu tinha. Essa é o dia da provação.
Tudo aquilo que eu tinha de valor, o Senhor me tirou. E ele chorando, com as pernas quebradas, ele disse assim: mas ainda tem um alvo a prosseguir. Não são essas coisas que ficarão paradas, e eu vou prosseguir. Há uma outra história verdadeira essa. Isso foi uma ilustração, e eu vou te contar algo verdadeiro. Um pastor daqui na nossa região sudeste, de uma grande denominação, foi chamado pelo presidente da denominação e falou assim: rapaz, você faz um trabalho excelente aqui, só que eu preciso que você vá para o campo lá do norte, lá no extremo norte, e você plante uma igreja lá, tal, assim, assim. E ele virou para o pastor e falou assim: eu não posso ir. Mas por que você não pode? Meu filho tem um problema de pele, e ele não pode, ele não se dá bem com o calor. Eu prefiro ficar aqui, ou então ir para o sul por causa do meu filho. E o pastor recuou e falou assim: tudo bem. Depois de um tempo, e isso se deu por 3 vezes. E na última vez ele falou assim: pastor, eu preciso te falar alguma coisa. O meu filho nesse sentido tem sido difícil para mim, é quase que um impedimento para mim. E aí fechou-se a situação. Não demorou muito. O filho dele veio a falecer pelo problema que ele tinha numa região que ele estava super habituado. No enterro do filho, ele no caixão do filho, ele falou em alto bom som, ele dizendo: eu neguei por 3 vezes um chamado do Senhor, e disse para ele que eu tinha um impedimento para ir. E hoje eu estou confessando o meu pecado, e o meu impedimento já não está mais aqui. O que te faz você continuar andando com o Senhor no dia da provação? O que te faz você voltar para trás achando que aquilo que você vivia é melhor do que Deus, aquilo que Deus está te apontando? São as dificuldades e as dores de barriga que você tem ao longo da sua vida? São as discussões que você tem com um parente ou com uma situação que te fere? São as vozes que vêm ao seu coração dizendo aquilo que pode ferir a sua emoção? É isso que vai fazer você parar no dia da provação? É isso que vai fazer você: não vou mais na igreja, não quero saber mais porque o irmão, ou porque que aconteceu isso na minha vida, ou porque aconteceu aquilo outro. Não, irmão, o que Deus está falando para nós em nome de Jesus é que haja um despertamento no seu coração, uma ação, uma vontade de prosseguir, e independente da provação que vier à sua vida, ao seu respeito, você vai dizer assim: eu confio no meu Deus, Ele está me segurando pelas mãos e eu vou caminhar. Sabe por quê? Porque Ele já me prometeu uma terra maravilhosa ali na frente. Quais são as provações que você tem feito você parar? Em nome de Jesus, irmão, está na hora de você lançar isso aos pés do Senhor verdadeiramente. Sabe o que é isso, irmão? É você se ajoelhar diante do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais, não é isso que eu quero, não é essa vida que eu planejo com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas boas para mim, mas nesse momento eu estou preso nisso, mas eu não quero ficar aqui não é o meu lugar. Essa aprovação, por maior que seja, eu sei que eu com o Senhor, eu de mãos dadas com o Senhor, eu sou maior que isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a vencer isso para a glória do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, irmão, de uma forma muito profética, escutar testemunhos na sua vida, porque essa palavra está entrando em você. Você vai dizer assim: pastor, em nome de Jesus, aquilo que você pregou, aquilo que você falou, quando eu tomei uma ação, quando eu enxerguei a aprovação, mas quando eu me lancei aos pés do Senhor, eu sabia que Deus ia fazer a diferença, e eu creio com o poder da fé que vai fazer, em nome de Jesus. As provações, às vezes, elas nos trazem situações. Eu me lembro uma vez, Regina, que a gente estava passando por muita dificuldade. Não é de Salvador dessa vez, não, te peguei, né? Logo no início do casamento, eu estava fazendo eu estava migrando de um setor que eu trabalhava dentro da empresa, tinha um salário fixo, e estava indo para vendas, e não tinha salário fixo. E quem começa não vende. Eu lembro que eu fiquei feliz. Na minha primeira semana eu falei: cara, eu vou arrebentar, porque eu vendi R$25. Mas não era para mim, era para a empresa. A minha comissão daria uns R$2 naquela época. Mas eu fiquei tão feliz, né? Eu falei: Jesus vai, eu vou arrebentar. Que arrebentar nada, eu fui arrebentado. Não vendia nada, não tinha dinheiro para nada. E aí a gente começou a passar dificuldade em casa.
Técio, só para você ter uma base, a gente não tinha óleo em casa. A gente tinha uma forminha de fazer ovo no micro-ondas. Só que a gente não tinha muito recurso, muito dinheiro. Então a gente pegava e fazia um ovo naquela forminha que saía redondinho, porque não tinha gás, entendeu? Fazia no micro-ondas. Arroz e o ovo no micro-ondas. Esse ovo, nós dividimos no meio. Metade para a Valéria, era a nossa mistura, irmão, de verdade. E o arroz, e água. Acho que eu engordei por causa da água. Tanta água, né? Vira um barril de água. E água, uma semana comendo meio ovo e arroz. A gente estava inconformado com aquela situação, porque nós éramos cristãos, buscava a Deus. Senhor, até quando isso aqui vai ficar com a gente? Não é possível. E eu nunca me esqueço, nós tínhamos uma conta no Itaú. E aí, aquele tempo, eu não sei se tem ainda, Bankfone. É Bankfone que fala? Bankfone? É o que você liga pro banco, pronto. Aí a gente ligava pro banco lá. Quanto tem na conta? Nada. A mulher falava, nada. Eu falei, Jesus, mas nem para comprar mais um ovinho, né? Uma semana comendo desse jeito. Um dia, nós ligamos. Aí caiu R$30. Algo assim, 25, R$30. Falei, quem foi o doido que depositou, né? Depois dos 2 dias, mais 30, 20 ou 30. Aí quando caiu a terceira vez, eu falei, meu Deus, eu precisando comprar comida. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí, tive uma ideia, eu e a Valéria, o que a gente faz, o que não faz? Ligamos lá pro Bankfone. O lugar que você liga pro banco. Viu? Moça, ó, tem com dinheiro caindo na minha conta, tal, não sei o que lá. Aí ela falou o nome da empresa, eu nunca me esqueço o nome da empresa, mas era uma metalúrgica. Uma metalúrgica. Aí eu falei assim, como é que a gente faz? Porque a gente não sabe quem está depositando, acho que estão depositando errado. Ela falou, não, mas ninguém contestou, está aqui o dinheiro e tal, já tinha uns R$90 lá. E eu precisando de dinheiro. Mas não vou mexer, porque não é meu. Aí ela falou, a única forma de você entender, faz ao contrário, pega esse dinheiro que está na sua conta, tenta fazer uma transferência. Na hora que a mulher falou assim, pode fazer, você fala que não e cancela. Eu falei, tá bom. Porque aí ela vai te passar os dados da conta. Aí eu fiz lá, anotei tudo certinho e fui ao banco. Sentei nunca me esqueço, aqui no Cangaíba. Sentei com a gerente. Eu expliquei a situação para ela, está caindo esse dinheiro na minha conta. Eu não disse para ela que estava precisando. Aí eu queria ver quem está depositando, porque eu não sei se é alguém conhecido ou coisa do tipo. Alguém está sabendo da minha situação, está me ajudando. Eu não sei, vamos fazer aqui. Aí ela botou o nome da conta aqui. Aí ela botou lá. Não, mas não está aparecendo aqui. Falei, moça, abre o extrato da minha conta. Ela abriu, pegou o extrato da tela do banco, puxou a conta e a conta não existia. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Ela pegou do próprio sistema a conta, botou lá para puxar a conta e a conta não existia. Por que eu estou falando isso? Porque na aprovação, muitas pessoas reclamam do que estão passando. E a nossa situação era, Senhor, eu sei que está difícil, nós não queremos passar essa situação, mas nós queremos que o Senhor vai mudar a história. Talvez Deus esteja falando com você exatamente isso. Difícil financeiramente, está impossível, mas os recursos que Deus traz, você nem pode imaginar de onde pode vir, mas Ele nunca deixa faltar na sua vida. A primeira coisa que é? Despertar. A segunda qual é? Provação. E a terceira? Desfrutar. Capítulo 6, versículo de 10 a 12 diz assim: em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que Ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e, vamos lá comigo, que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bem que vocês tirarão água das cisternas que não, comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não, quando tiver comido até se fartarem nessa terra. Cuidem
para não se esquecer do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Uma das coisas mais interessantes nesse texto, sabe o que é, irmão? É que quando você passa pela fase da aprovação, está tudo preparado para te receber com a maior abundância possível. Você pode dar um glória a Deus, irmão, de verdade. Você consegue visualizar isso na sua casa, no seu trabalho, na sua vida? Ei, está difícil, pastor. Está difícil, Deus, mas aqueles que esperam o Senhor terão as suas forças renovadas. Está difícil, pastor, mas eu vou me mover, eu vou ter uma ação, há um despertamento em mim, eu não vou parar, eu vou prosseguir. Está difícil, pastor, mas sim, a aprovação está aqui, mas eu sou maior com o Senhor, eu vou vencer isso em nome de Jesus. E sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que o desfrutar já está pronto em nome de Jesus. Sabe, a única coisa que você precisa entender, muito embora esteja tudo pronto, é que você também precisa trabalhar para poder desfrutar. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sabe como a Bíblia está nos ensinando ali? Põe o versículo de novo lá para mim, Valério. O versículo 11. As casas estarão cheias de quê? Bens. Que vocês? Mas o bem está lá, você precisa zelar, sim ou não? Então você vai deixar o seu bem. Isso aqui é simbólico, tá, irmão? Para você entender. Você vai deixar o seu bem cheio de poeira numa estante? Você vai deixar ele a qualquer nota lá dando sopa para o vento e para a água, para o tempo do sol? Sim ou não? Você precisa o quê? Cuidar. Tem outra coisa que ele fala, ó, vocês tirarão água da cisterna, que não cavaram. Para tirar água da cisterna você tem que ir lá com um balde e puxar. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encurtar o tempo aqui. Tudo que Deus te deu na mão para desfrute, você precisa zelar por ele. Ah, pastor, na minha casa está quebrando tudo. Então você para, pega, chama todo mundo, fala assim, está tudo quebrando aqui, está acontecendo alguma coisa errada. Você chama a presença de Deus para aquele lugar, porque você precisa ter sabedoria para poder cuidar daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, é porque você precisa cuidar. Está tudo preparado, mas Deus te deu, você precisa cuidar. Ah, mas não sei o que... Cuide, irmão, em nome de Jesus. Você comerão os frutos de vinhedo e oliveiras que não plantaram. Quantos creem que os trabalhos que Deus já preparou para vocês virá na sua mão em nome de Jesus? Muito em breve, irmão. Deus não me coloca tempo aqui, mas eu sei que você vai acreditar, você vai crer, e os trabalhos serão em nome de Jesus abundantes na sua vida. Você prosperará por aquilo que Deus já preparou, já separou, e a única coisa que você precisa fazer é se manter, cuidar, zelar, crescer, para que aquilo que vier às suas mãos seja excelente em nome de Jesus. Eu declaro um tempo novo no seu trabalho, eu declaro novas oportunidades para mim, para você nos nossos negócios. Eu declaro para você um tempo abençoado por onde você passar. Eu declaro que aquilo que virá às suas mãos, o Senhor vai dizer: é assim que eu quero que você cuide, é assim que eu quero que você zele. Sabe por quê? Porque tudo isso que Ele listou ali são frutos para a nossa sobrevivência. Amém, irmão? É por isso que você precisa entender que ainda que haja em você uma dificuldade, uma aprovação, quando você passar a fase da aprovação, você vai desfrutar tudo aquilo que Deus já preparou em nome de Jesus. 1 Coríntios 2:9, para a gente encerrar aqui. Hoje estou um pouco mais estou empolgado, irmão, amém, queridos? Posso continuar até meia-noite? Não foi muito pode não, irmão. Pode ou não pode? 1 Coríntios 2:9 diz assim: é isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é você, irmão, em nome de Jesus. Deus está trazendo a você o seu conhecimento, aquilo que você precisa, e você acha que é uma situação muito maior, infinitamente maior, é muito melhor do que você está imaginando. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele faz sempre é excelente. Sabe, irmão, há um despertamento nessa igreja, há uma aprovação, e Deus está te fazendo passar por ela, mas hoje há um poder de Deus aqui para podermos desfrutar daquilo que Deus já nos deu. Eu quero fazer uma pergunta para você, os meninos podem vir aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a sua terra prometida? É a sua família? É o seu trabalho? É o perdão que você precisa liberar?
É o seu ministério, o seu dom. Qual é a sua terra prometida? Que você precisa ter uma ação e você está passando por uma aprovação para que você possa desfrutar. Qual é? Tudo já está preparado em nome de Jesus. Hoje nós passamos pelas 3 fases, amém, queridos? Quais são as 3 fases, Valéria, que nós passamos aí? Vamos recordar juntos? As 3 fases que nós passamos foi o despertamento, a aprovação e o desfrutar. Quantos foram abençoados nessa noite, irmão? Você está autorizado pelo poder de Deus a voltar para sua casa, porque você vai sim ter um despertamento. Você vai passar pela aprovação e você vai desfrutar em nome de Jesus. Fique em pé para a glória do Senhor, vamos adorar a Ele em nome de Jesus.